E tudo começou com um fanzine! Pois é, se a gente está no ar aqui hoje falando Chaves 5, Blog Alcateia e outras livros, coisas. Quadrinhos, tudo começou com o fanzine. Pois é, a gente se encontrou, todo mundo já conhece essa história, a gente já tão careca de ouvir, mas a gente se encontrou no curso do Ofeliano de Almeida. Olha ele aqui, o fanzine dele aqui. E que é o quadrinista do Leão Negro. E a gente foi se conhecendo, eu conheci a Ed já conhecia o Rick, o JM já era veterano lá do curso do Ofeliano, a gente conheceu a Patrícia lá também. Mas o que é um fanzine? Você está perguntando, Renato, o que é um fanzine? A gente não sabe, coisa e tal. Fanzine... Você que nasceu depois do ano 2000, o que é um fanzine? Pois é, vamos tentar voltar aqui no tempo aqui. Hoje, há pouco tempo, era o blog, né? As pessoas colocavam suas ideias no blog. Pois é, a gente, nos anos 90, e é claro, muito antes da gente, a gente fazia fanzine. Olha só o nosso fanzine, que era o Olha à Frente. Esse foi o único que achei, mas tem outros. Eu vou tentar escanear as capas e botar, tá? Esse foi o que menos vendeu, porque a capa é minha. O da Ed arrebentava. É que eu já tinha lido Sol nessa época. O da Ed arrebentava porque ela fez o Cavaleiro do Zodíaco e era febre. Aí o que era? A gente se juntava, fazia reuniões, horas e horas, e cada um fazia uma coisa, ou escrevia uma matéria, ou desenhava um quadrinho. Aí a gente ia lá na Xerox, grampeava, fazia uma pregada de revistinhas à mão, em preto e branco, e levava nos lugares para vender, na Gibi Maria, em determinado lugar que vendia revistinha, a gente deixava lá para vender, né? Vendia para os amigos, empurrava e coisa e tal. Ou para qualquer incauto que comprasse. Incauto que comprasse. Antes da Olha à Frente, o nosso amigo JM já fazia a LSD. É verdade. LSD é luz, sombra e dimensão, tá, pessoal? Isso, qualquer coincidência foi mero acaso. Essa história toda começou porque eu estava na faculdade e um dia eu estava lá passeando pelos corredores e encontrei um cartaz oferecendo as aulas do Ofeliano de Almeida. Nessa época eu lia o Ofeliano através do jornal o Globo. Ele era o desenhista do Leão Negro, com o roteiro da Cíntia Carvalho, e eu gostava muito da história, achava muito boa, e aí eu resolvi ligar para ele, e eu bobamente até achava que Ofeliano era nome artístico, porque como os personagens eram felinos, eu achei que era Ofeliano, era uma jogada, mas não, era o nome dele mesmo, é culpa dos pais. Mas, enfim, e aí eu fui pro curso e, cara, eu sempre gostei de desenhar, ele começou a me mostrar um universo de material que eu não conhecia, que eram os quadrinhos europeus, e eu fiquei encantado pelaquela história. Eu também não conhecia o que era fanzine. Fui saber que essa história de fanzine começou séculos antes, né? Quer dizer, os fanzines datam lá dos anos 50, 60, feitos do mesmo jeito, né? E aí eu voltei com a ideia, eu falei, pô, que negócio legal esse negócio de fazer quadrinhos. Aí juntei o pessoal da faculdade, Patrícia, minha dileta companheira de armas, estava lá na faculdade junto comigo, sentamos eu, Patrícia, Cláudio, Alan Nóbrega. Animador? Excelente animador, por sinal. Excelente animador. Laís, Carlos Araújo, mas a gente chamava ele simpaticamente de baiano. Naquela época, em chamar alguém de baiano não gerava processo. Exato. E tinha muito mais Carlos do que tinha baiano. Então era mais fácil identificar um baiano do que um Carlos. Exatamente. Enfim, uma galera lá, e aí a gente sentou na escada e falou assim, vamos fazer uma revista de quadrinhos? Ah, vamos, legal, como é que é? E aí cada um desenhava, a gente tirava xerox, cara, era surreal fazer isso. Você levar os negócios para a máquina xerox, e a gente não tinha a menor ideia de como é que se fazia isso, né? Como é que você pegava uma página, botava na xerox maior, ela encolhia. E aí eu me lembro até hoje de uma conversa que eu estava tendo com um colega nosso que estava fazendo. Eu falei, olha, mas você desenha grande, a gente reduz na xerox para ficar do tamanho do A4. E aí a gente coloca, mas como é que eu vou saber o tamanho do A4? Aí o outro virou, pega uma folha A4 e amplia para 3. Aí eu olhei para a cara dele, não seria a melhor ideia fazer o contrário, eu pegar o A3 e encolher?
que pegar uma folha em branco e ampliar para 3, vai ser isso mesmo, né? Mas foi muito legal e assim começou. E o Ofeliano foi, cara, um celeiro no comecinho dos anos 90, foi um celeiro de muita gente. Acho que a galera de quadrinhos que acabou em algum momento trabalhando com isso no Rio de Janeiro passou pela turma do Ofeliano de algum modo, assim. E outro dia desses, por incrível coincidência da vida, eis que estava eu no Facebook e alguém me manda uma mensagem. Por acaso você é o JM da LSD? Eu falei, caramba, rapaz, depois de 20 anos alguém me achou. Eu achei que era cobrador, mas não era um cobrador. Era... O tio da Xerox que você estava devendo ainda uns 15 centavos. Era Vachacop. A gente deixou exatamente. Conta. Vachacop, cara, muito legal. Eu vinha da Praça Seca para xerocar na Vachacop, porque pela qualidade. Subsolo do Shopping 45. O pessoal da Vachacop até hoje cumprimenta a gente, até hoje lembra da gente, porque a gente acabou de morar aqui perto da Vachacop, né? E a gente usou muito o serviço dele. Meu pessoal, você vê eles envelhecendo, é muito louco. É muito doido, cara. E aí, enfim, esse cara que me escreveu, eis que era o Chewie, um dos desenhistas de um outro fanzine que também começou no Ofeliano, chamado Porão. Então, assim, engraçado como esse negócio do quadrinho acabou unindo muita gente e com amizades que entre indas e vindas já tem aí seus quase 25 anos, né? André Diniz então, agora. O André Diniz eu conheci porque tinha uns eventos na época no garagem. Bom, eu comecei a fazer fanzine em 94, né? Eu já tinha ali os meus quadrinhos, os meus personagens, eu queria, né, tirar aquilo da gaveta. E foi curioso assim, o meu começo com fanzine, porque eu comecei a fazer fanzine sem fazer a menor ideia de que eu estava fazendo, né, de que aquilo chamava fanzine, de que eu não tinha a menor ideia mesmo, eu era bem isolado ali, não tinha os meus amigos ali da época, nenhum era leitor de quadrinho, muito menos de cultura independente, né? E então eu queria tirar as HQs da gaveta e comecei quem sabe se eu tirar, né, em Xerox eu posso fazer assim, eu deixo nos... Para mim eu estava inventando a roda, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a distribuir os meus fanzines ali nas lojas de quadrinho do Rio ainda, ali que o mundo se abriu para mim, né? Porque finalmente eu comecei... Antes eu achava que eu era uma pessoa esquisita, né? Isolada no mundo. E aí eu comecei a conhecer o pessoal, descobri que eu era mesmo uma pessoa esquisita, mas que tinha gente tão esquisita ou mais ainda que eu, né, e fazendo coisa muito bacana, né? E aí que, como eu falei, o mundo se abriu, comecei a conhecer pessoas, né, comecei a ter leitores, isso era uma coisa inimaginável um tempo antes, né? A turma do fanzine trocava endereços, né? Sabia, olha, eu tenho endereço aqui por exemplo, primeiro contato com o Flávio Colim, de quem, né, sou um grande fã, de quem a gente, né, chegamos a fazer parceria. Foi por conta disso, aquele quase que um mercado negro ali de endereços, aí mandava o fanzine para aquela pessoa. E nisso eu conheci a Ed e o Renato, né? Até hoje, nossa, amigos queridíssimos. E comecei profissionalmente quase assim nessa área, né, editorial com eles, mas foi uma escola, né, de tudo para mim, assim, e sinto falta disso hoje. Eu quero voltar a essa independência, essa leveza de fazer quadrinho, de fazer fanzine, né? Essa irresponsabilidade é muito bacana, muito bacana. Em breve estou me aventurando na área de novo. A gente foi para o Ofeliano e, como o Jota falou, era um celeiro assim, de criatividade. E eu também, como o JM, também descobri o Bacalzinho, né, falando do curso dele, na faculdade. E aí a gente começou a fazer o fanzine, a gente começou a ir a eventos que tinham a ver com fanzine. E tinha um que era bem alternativo, que era no garagem. E todos os fanzineiros iam para lá. Então a gente ia, geralmente dia de domingo, dia de sábado. E numa dessas eu já tinha visto uns fanzinezinhos pequenininhos no ônibus, né? Tinha uns lugares que você podia deixar assim, alguns panfletos
no vidro atrás do motorista. Aí eu ia lá, pegava aquilo e falei, nossa, que legal, alguém deixou aqui. E eram umas historinhas bem divertidas, bem minimalistas, assim. Aí um dia eu encontrei alguém com aquele papel, eu encontrei o André Diniz no ônibus, ele estava indo também para o garagem. Aí a gente acabou fazendo amizade, né, e tal, pro agora ele tá em Portugal, vitorioso, tá em Portugal, com a editora dele lá, e ele ganha muito prêmio, assim, é o nosso orgulho, sabe? Porque a gente eu sempre fui muito medíocre em quadrinhos, gente, eu tento até hoje, mas eu sou medíocre, eu admito, tá? E o André Diniz, não, ele sempre foi bem genial, e a gente conheceu muita gente legal, a gente chegou a se entrevistar, tem uma foto no jornal do Globo, com todo mundo, pulando lá com meu vestidinho xadrez, porque era a única garota lá, Benedictus Fructus, só tinha rapazes naquela época fazendo, eram poucas meninas que tinha, Patrícia e eu éramos uma rara exceção. Cara, foi uma experiência muito legal que você aprende a trabalhar. Pelo menos você tem assim, esse início de você aprender a trabalhar em grupo, né, num momento da vida que você ainda talvez não estivesse trabalhando. Então, é um bom início de carreira. E tirar a coisa do plano das ideias e botar no papel e fazer aquilo acontecer com pessoas à sua volta. É claro que tem um lado negro, né? A gente briga muito. Assim, eu acho que eu não conheço nenhum grupo de cozinheiros que sair na porrada de vez em quando. Reuniões intermináveis, parecia a ONU. Eu não confio em nada que não tenha uma boa briga no meio. Entendeu? Eu acho que briga é fundamental para a criatividade. Então, aliás, não há briga boa entre pessoas que não se respeitam, não é verdade? Porque você fica lá discutindo o seu ponto de vista e tal, mas você é permeável ao que o outro está falando. Eu acho brigas enriquecedoras. Assim. A gente brigava por matéria, gente. Hoje a gente adulto, pensando assim, não, Patrícia, faz uma matéria, não sei o que. Ai, não aguento. A gente brigava para fazer as matérias, botar mais coisa na revista. A LSD começou maluca porque éramos, no começo, entre 10 a 12 pessoas. Ganhou lá na frente. É um time, né? Então, assim, a LSD chegou a ter 150 páginas. Eu só olhava e falava, vocês não entenderam a ideia de fanzine, né? Vocês não sabem. Assim, era muita loucura. O nosso tinha 22. Número de maluco ainda, 22. Era muito doido. A gente chegou a mandar... a gente trocou... Cara, era um período... Eu acho que é muito difícil você reproduzir isso da forma como era naquela época. Porque a gente mandava as coisas pelo correio, as pessoas mandavam dinheiro dentro de envelope com papel em volta, que é para a pessoa não roubar. Olha que coisa de maluco. Fala galera do vlog Alcateia, aqui é KJ Moon do site poltronapop.com.br. E sim, eu fazia fanzine. O meu fanzine chamava-se Impressão Digital. Ele durou 4 aninhos, foi de agosto de 2002 a agosto de 2016, né? Tratava sobre diversos assuntos da cultura pop, né? Quadrinhos, cinema, literatura, TV, um monte de coisas interessantes. A gente também fazia entrevistas, né? Inclusive, no último número teve entrevista com Ed Van Fel. Os quadrinhos, a gente teve histórias de quadrinhos desenhadas por Fabrício Guerra, Marcelo Salazar, né? Foi bem interessante, bem legal mesmo. E por causa dos fanzines eu conheci muita gente talentosa, como por exemplo Laudo Ferreira, André Diniz, Roberto Holanda, Anderson Kespaner, Roberta Tsukino, Samuel Bono, dentre outras pessoas, né? Muitas pessoas começaram fazendo fanzine. Só para você ter uma ideia, esse último aí, o Fundo, é de autoria do Ian SBF, que hoje em dia é diretor do Porta dos Fundos. Um abraço, galera, e até a próxima. Desculpe, Joy, eu tô lembrando de muitas vezes que eu quis te matar. Uma dessas que eu tentei assassinar, você colocar alguma coisa na sua Coca-Cola, é quando você sugeriu que a gente usasse palavras que fossem comuns, citando o português brasileiro, porque ia mandar para Portugal e o português tinha que entender. Eu achei isso tão cretino. A Patrícia tomava esporro, Juscelio? Oi? A Patrícia tomava muito esporro? Cara, assim, as reuniões de pauta da LSD eram algo próximo de um assassinato coletivo ali. Era meio fale e corra, porque assim, é aquele teu negócio. Para quem não tem a menor ideia de como isso funciona, você imagina chegar para uma pessoa que faz uma história, quando você tem outros 12 desenhando e você tem limite de quanto você pode gastar para imprimir e falar assim, a sua história não vai entrar.
porque esse número não dá. Ou então, cara, olha só, tem muita gente desenhando, a sua não tá boa o suficiente para ficar nessa edição. E assim, a gente tinha que falar, né? Então... Ou ela pode entrar, mas com duas páginas a menos. Cara, como é que eu vou tirar 2 páginas da minha história? Vai ficar sem final? Porra. Minhoca não tem perna e anda. Ele chegava para mim no meu pescoço, batia assim e falava, eu confio em você. Só para constar que eu ainda uso a frase. Funciona, viu? Não, eu acho que esse negócio do fanzine... Ah, cara, fala a verdade. Vocês hoje têm editora, são autores de livro. Não dá uma puta de uma bagagem? Não, assim, porque a gente assim, foi a primeira vez que a gente demorou um pouco a fazer o fanzine, né? A gente ainda estava, depois do curso, ficava jogando RPG, ficava na vadiagem, até o momento em que a gente, assim, vamos chegar e vamos fazer, assim, juntar aí os nossos talentos, quem gosta de escrever, quem gosta de desenhar, e, assim, era difícil, mas você viu os seus limites, você aprendia a respeitar prazo, né? E tinha que caber aquelas coisas naquele lugar e serviu para abrir portas para a gente levar numa editora, né? Exatamente. E foi engraçado porque o fanzine, ali à frente, ele tinha um carisma que a revista não teve, porque a revista, a gente continuava recebendo cartas de gente que queria comprar o fanzine. E aí a gente falava, não, mas tem a revista, não, eu quero fanzine. E continuava recebendo, por anos eu recebi pedidos do fanzine, as pessoas queriam... Parecia aquela coisa underground, né? Tipo, você tem uma banda, aí você grava um CD assim, não, mas eu quero aquela... Assim, e vale lembrar, gente, que o fanzine, ele jamais dá lucro, tá? Pelo menos não naquele tempo, do jeito que a gente fazia. É um exercício. É um exercício. O que a gente tentava fazer... o que a gente tentava fazer era não perder dinheiro. Então, a gente fazia o valor de custo dele. Então, a gente tinha uma parceria com uma uma share chamada Frente e Verso, né? Então, assim, dava uma força pra gente. Eu lembro que um dia em especial, eu saí correndo do Embran, que era um trabalho que eu tinha lá de telemarketing para médico. Tava chovendo pra cacete, eu tive que sair correndo com o fanzine dentro de plástico, dentro da bolsa, e correndo na chuva, de short e camiseta, naquela que eu achava uns shortinhos com umas camisetas de monstros, assim, né? Parecia que eu tava só de camiseta molhada, assim, correndo. E aí, pisando naquelas forças para chegar na Xerox a tempo para poder xerocar e para poder voltar com aquele material ainda na chuva. Era um trabalho muito doido que a gente fazia, mas era um amor que a gente tinha para fazer aquilo acontecer. E foi um aprendizado muito legal, foi muito bacana. O Rick, você chegou a acompanhar algum fanzine em alguma época? Eu acompanhei um fanzine que demorou pouco tempo, teve poucos, mas era um fanzine de mangá, só de meninas. Era muito legal. Eu esqueci o nome. Claro, eu acompanhei esse também. Oi, gente, aqui é o Rick Nobre e eu precisava mostrar isso aqui para vocês. É incrível como só porque a gente parou de mexer numa coisa durante 20 anos a gente esquece. A senilidade é um problema. O fanzine que eu falei para vocês é o Conjo Mangá. Ele era feito por um grupo de meninas chamado Magiluzia. Ele teve ao todo 8 edições em fanzine, sendo que o primeiro foi um número 0. E eu gostava muito do trabalho delas. Os 4 primeiros números foram em formato grande, depois em formato menor. Uma coisa que eu gostava demais no Conjo Mangá era essa história aqui, era o Bizarre Night. Coincidentemente, na mesma época que eu estava escrevendo Irmãs de Sangue, que eu tinha terminado a primeira versão de Irmãs de Sangue, apareceu essa história que era uma história de vampiro, com uma menina que parecia fisicamente muito com a minha personagem principal, que a história se passava num lugar muito parecido com o Dr. Smith, que depois eu fui saber que realmente era a Dr. Smith, então nós tínhamos referências muito parecidas e acabamos ambientando histórias de vampiros em ambientes semelhantes. Foi muito interessante isso, eu gostava muito. Pena que esse arco, essa história, ela acabou não sendo concluída. Depois desses números, elas chegaram a lançar essa revista que foi em offset. Né? Ela não foi em Xerox, ela foi em offset. Foi uma produção independente, está aqui um selinho do Magiluzia. E teve até páginas coloridas com matérias e também as páginas preto e branco com os quadrinhos. E aí está.
o trabalho das meninas do Magi Luzia, no Conjo Mangá, que era um trabalho muito legal, que eu acompanhei. Espero que elas estejam por aí conseguindo fazer arte de alguma forma. E outros mais esporádicos. Teve da Fantasy, né? Que era muito bom, né? Que era excelente que ela fazia também. Tá escrevendo, né? Oi, pessoal. Meu nome é Viviane Fé e eu vou contar um pouquinho da minha experiência com fanzines. Então, a primeira vez que eu vi fanzines foi quando eu fui num evento e vi que as pessoas vendiam histórias em quadrinhos. E eu falei assim, também quero fazer, nossa, que divertido. Eu já escrevi história em quadrinhos, né, mas nunca pensei em criar pra vender. E eu era viciada em Final Fantasy e num jogo de videogame chamado Phantasy Star, aí criei a personagem Fantasy, inclusive meu e-mail. E assim, eu criei a história e aí eu desenhei tudo à mão. Depois passei a caneta. Aí diminuía, aí cortava, aí diagramava tudo como se fosse um livrinho. Eu rodava a cidade procurando um lugar que tirasse xerox bem baratinha. Falava assim, quanto você faz se tirar 300 cópias? E aí, assim, faltando uma semana pro evento, me tira um dia só pro evento. Eu pegava todas as páginas, até assim, meu quarto lotado, dobrava uma por uma, grampeava uma por uma, assim, aquela coisa bem manual. Aí chegava num evento, assim, com 30 fanzines, e vendia às vezes 2, 5, 10. Dificilmente vendia todos, né? Às vezes isso acontecia. E aí eu comecei a fazer mais coisas. Comecei a fazer adesivos, comecei a fazer ímãs. E as pessoas começaram a gostar das histórias, né? E eu comecei a ficar conhecida, assim. Comecei a fazer muitos trabalhos de ilustração, algumas para editoras. E eu conheci muita gente legal. Agora, faturar com fanzine, eu não vou dizer que eu faturei muito, porque eu ganhava 50 centavos com fanzine, isso quando a pessoa não pedia um desconto. Você dava um desconto de 20 centavos, a pessoa achava ruim, mas ela não sabia que você não estava ganhando era nada com aquilo. Depois disso, eu comecei a escrever minhas próprias histórias, porque eu percebi que eu era mais rápida escrevendo do que desenhando. Eu ainda desenho, faço tirinhas no meu site e tudo, mas eu preferi continuar com os livros. Mas assim, eu continuo nos quadrinhos, mas não continuo nos fanzines, mas é uma ótima maneira de começar e divulgar o seu trabalho. Então, tchau, gente. É realmente um começo extraordinário que você adquire experiência para trabalhar em grupo, ou se você... Tem gente que faz fanzine sozinho, né? Faz tudo sozinho. Sim. Mesmo assim, você aprende pra caramba, porque você aprende a fazer tudo sozinho. Porque hoje... para quem fazia aquilo naquela época, talvez fosse a primeira vez que você tivesse, de fato, a responsabilidade de ter que entregar alguma coisa, porque tinha muita gente que pagava antes do fanzine existir. Na verdade, era quase um crowdfunding, né? O cara te pagava, você arrecadava grana o suficiente para ir na Xerox, fazer as cópias para entregar para quem te pagou. Então, de repente, você estava com dinheiro que não era seu. Então, você se sentia na obrigação de fazer aquilo o melhor possível, porque isso eu digo para todo mundo, não é quanto te pagam que mede a qualidade do teu trabalho. Ao contrário, você tem que fazer um trabalho profissional independente de quanto você receba. Você tem sempre que dar o melhor que você puder para qualquer coisa, né? Então, quando a pessoa pagava para a gente, falando, caramba, para crescer agora, tem um monte de gente que pagou, a gente tem que fazer um fanzinho, aí você junta 13 cabeças, tem que dar esse negócio. Mas é também a primeira vez na vida da gente que a gente lidou com um troll, pelo menos eu. Antes de troll existir, porque eu me lembro que teve um cara que ele fez uma crítica de umas 9 páginas da gente. 9 páginas é maior que o nosso fanzine. Não, o cara leu todas as histórias e malhou sistematicamente tudo. Teve também uma que eu sempre fazia o roteiro e o desenho. E o cara falou que o roteirista foi prejudicado pela desenhista incompetente. Me lembro disso. Já teve, você que é tracker, já ouviu falar do No Próximo Episódio? Conhece? Sim, claro. Então eu chamei o Roosevelt para falar um pouco, que agora eles também são virtuais, então, né, no YouTube. Aí com a palavra aí o Roosevelt Garcia. Oi pessoal, eu sou o Roosevelt Garcia e estou aqui para falar do fanzine No Próximo Episódio, que ficou conhecido aí nas bocas como EMP, né?
E no próximo episódio, EMP, a sua sigla EMP. No próximo episódio é um fanzine sobre seriados de televisão. A maior importância foi que ele foi o primeiro. Eles editam um fanzine sobre seriados. O EMP surgiu no final dos anos 80, em 89, para ser mais exato. Eu e o Leonardo Bussadori, que é o cara que faz comigo o fanzine, a gente fazia parte de um clube de Jornada nas Estrelas. Aí a gente estava conversando, aí achava que a gente deveria fazer alguma coisa para algumas outras séries clássicas também, aquelas que tinham participado da nossa infância, né? A gente tinha saudades, tudo. Aí a gente bolou um fanzine, né? Naquela época pré-internet, não tinha material sobre nada, tudo. Falei, precisava de uma publicação nacional que falasse sobre séries. Foi aí que a gente resolveu fazer o EMP. O fanzine EMP durou uns 4 anos, mais ou menos. A gente publicou números, cada número era sobre uma série específica, e a gente falava a história da série, lista de episódios, essas coisas, e tinha umas outras sessões no fanzine, né? A gente tinha assinantes no Brasil inteiro, né? Era uma coisa inédita, uma coisa nova naquela época. E foi bacana, enquanto durou, foi bacana. Esse fanzine levou a gente a participar de um monte de programas de televisão, Fantástico, programas da Cultura Vitrine, até no Celso Russomano a gente foi por conta do fanzine, no Jô, né? E tivemos nosso próprio programa também, porque no tempo do saudoso Top TV a gente tinha um quadrinho lá, chamado EMP Test, que era uma das sessões que tinha no fanzine EMP. E foi daí que surgiu o canal EMP, né? O programa aí no próximo episódio. É o próprio fanzine transformado para vídeo, né? Cada programa é uma série, a gente fala a história da série, fala curiosidades, e tem sido sucesso, tem sido legal, e a gente está continuando, vamos ver até onde vai isso aí. Demora para sair, mas sai, gente. Tá bom? Dá uma olhadinha lá, quem não viu ainda, youtube.com/canal-emp, tá bom? E para você que viu, não nos xingue, né? Vai sair um vídeo a qualquer momento de novo, tá? Já temos um monte de coisas para falar. Beleza? Abraço, pessoal. Uma curiosidade, o Superman nasceu de um fanzine. Quer dizer, não o Super-Homem como a gente conhece, mas aquela história do reino do Super-Homem, que surgiu num desses periódicos de ficção científica, lá dos anos 30, que, bem ou mal, não deixava de ser um tipo de fanzine, né? Quem começou em fanzine, e a gente esqueceu de falar durante o vlog, mas aí eu vou falar agora, foi a turma do Cacete Planeta. Foram 2 fanzines do tempo da faculdade. Um era o Caceta Popular e o outro o Planeta Diário. Depois eles se uniram e viraram um programa de televisão, e o resto vocês já sabem, né? Eu recebi os informes do Edgar Guimarães. É verdade. Recebi. Lembra? Nossa, super claro. Legal. Quadrinhos Independentes do Edgar Guimarães, que inclusive falou do nosso fanzine na época. Deu uma força, porque ele dava uma força para todo mundo que fazia essas artes, essas peripécias, essas traquinagens em preto e branco. Olá, pessoal. O meu nome é Paulo Kobielski, diretor do filme Fanzine Tchê, 30 anos de resistência. Estamos aqui lançando esse projeto na construção desse fanzine, que é um dos fanzines mais longevos do Brasil, se não o mais longevo, né? É um filme que tem um cunho histórico, né? Por ser a história de um fanzine, de uma publicação que vem já há 30 anos, né? E da resistência, e mostrar a participação de vários artistas que fizeram parte dessa história, desses momentos desde 1987. Prezados amigos, meu nome é Denilson Reis. Há 30 anos atrás eu estava iniciando uma trajetória no mundo dos fanzines, produzindo o fanzine Tchê, papel xerox, bastante simples. 30 anos depois, já com uma edição um pouco mais caprichada, colorida, a gente chega a 3 décadas de publicação de fanzines. E eu estou me sentindo bastante contente, bastante honrado por ter sido convidado para participar da produção de um filme que vai resgatar a história dos 30 anos do fanzine Tchê. 30 anos da história do fanzine Tchê não é apenas resgatar uma única história, mas é resgatar, talvez,
um pouco da história, da trajetória dos fanzines no Brasil, porque nós vamos ter uma série de convidados que têm uma longa trajetória na produção de fanzines, em especial na produção de fanzines de quadrinhos. Então eu estou bastante contente, muito otimista de estar vendo aqui nascer esse projeto através desse filme que vai ser feito para a produção do Fanzine Tchê 30 anos. Contamos com o apoio de vocês para que o projeto então saia do papel. Muito obrigado pelo apoio, gente. Bom, esse foi o nosso papo sobre fanzine, nosso papo nostálgico, onde a gente falou um pouco sobre os nossos fanzines. O JM depois vai escanear e vai mandar um LSD para a gente mostrar para vocês. Sim, sim. Esse aqui é um dos nossos que acabou jogando a gente no mundo de alguma maneira aí, seja por bem ou seja por mal. Por causa deles, nós estamos aqui. Por causa deles, estamos aqui. Nos anos 2000, eu acho que viraram os blogs, né? Hoje são os vlogs do YouTube. E sei lá o que vai ser amanhã. Hologramas. Hologramas de fanzine. Gente, eu vou pedir para você deixar a sua curtida, amiga. E se inscreve no canal. Toca na sinetinha do lado para receber as notificações. Não se esquece, quanto mais você compartilhar e quanto mais curtidas tiver, mais fácil fica pra gente fazer mais vídeos para você. E se você não recebeu o seu LSD, cobra o JM aí até hoje, se você tá esperando e chegar. Por favor, não mandem dinheiro para mim que eu não vendo mais ela frente.